Olá! Começa agora o Saúde em Foco, programa que aborda assuntos relacionados ao campo da saúde desenvolvidos por profissionais e estudantes de graduação do Centro Universitário Franciscano. O tema de hoje são os fatores de risco da mortalidade infantil na região oeste de Santa Maria. Recebemos no estúdio a enfermeira Maria Lúcia Prestes e a acadêmica de enfermagem Flaviana Esquil. Sejam bem-vindas, então, gurias. Obrigada. Gostaria que vocês comentassem, então, de que se trata o projeto, quais são os objetivos. Sim, primeiramente quero cumprimentar, quem está assistindo ao canal Unifra e o programa Saúde em Foco, em especial. O nosso projeto, a gente, na verdade, essa integração do ensino e do serviço, proporcionou essa troca e, do meu trabalho que é realizado na rede do município de Santa Maria, a questão da política da criança e que, na verdade, eu trabalho, uma das ações da política da criança é a redução da mortalidade infantil. Então, nós, dentro dos nossos projetos, os projetos que são desenvolvidos para a Unifra, e essa troca, então a gente decidiu, se aprofundar mais na questão da mortalidade infantil e acabamos, as meninas seguiram todas as orientações e acabaram a gente decidindo a fazer uma pesquisa em relação à mortalidade infantil, se aprofundando nas questões das causas, os locais onde mais houveram os óbitos. E daí a gente optou em usar os dados nossos da Secretaria da Saúde, que na verdade, como eu trabalho já com a mortalidade, a gente faz toda a investigação do óbito infantil em crianças menores de 1 ano, tanto na casa, como na unidade de saúde, como no hospital. Então, a Unifra trabalha mais na região oeste, então se pensou, vamos ver como é que está a região oeste em função da mortalidade infantil. E daí se decidiu, fazendo todo um levantamento dos dados lá da Secretaria da Saúde, nos bancos de dados, porque a gente acaba digitando no sistema de informação de mortalidade do Ministério, mas a gente fica com os prontuários, e digo, então vamos fazer uma pesquisa em relação a esses prontuários, que foram investigados, e daí pegamos os anos de 2010, 11, 12. E daí acabamos depois incluindo 2013 também, a função dos óbitos ocorridos. Como a região oeste é uma região muito grande, tem cerca de 55 mil habitantes, então é uma cidade à parte, vamos dizer. Então se optou para fazer esse levantamento de dados e focar não só em toda a região oeste, mas aí focar só em determinadas unidades. Daí se viu onde tinha o maior número de óbitos, que é daquela região, as unidades de abrangência, no caso, que daí foi daí que a gente optou por Floriano Rocha, que é a unidade básica de saúde, e a estratégia de saúde da família, que é o Parque Pinheiro Machado, que foi nesses anos onde ocorreram o maior número de óbitos. Foi daí que a gente fez todo esse levantamento de dados, e a partir daí a gente começou, agora a gente vai ver as causas desses óbitos, E então se passou a fazer todo o levantamento em função. Quais as causas de óbito, os fatores de risco da mortalidade infantil naquela região. E daí foi daí que surgiu todo esse projeto, e a gente está andando ainda com ele, que a gente termina no fim do ano ainda. Estamos tendo até um sucesso em relação aos dados levantados e as ações que está se fazendo lá, para reduzir. Em termos de ações, assim, o que esses levantamentos que vocês fizeram foi a partir da base de dados, de pesquisa direto com a população, como é que funcionou as ações, assim, do projeto? Então, a nossa pesquisa, primeiramente, é bom ressaltar que ele passou por um comitê de ética, onde ele foi aprovado, A gente fez um projeto ressaltando como ia ser nossas ações. Após esse projeto ser aceito pelo comitê de ética, a gente começou a investigar esses óbitos através dos arquivos na Secretaria da Saúde do município. Nesse levantamento de dados, foi possível estabelecer os óbitos de todas as regiões, aonde se destacaram as regiões a região oeste de Santa Maria,
tá? Nessa região foi escolhidas 2 unidades para a gente fazer essas estratégias. Avaliamos esses dados singularmente, cada óbito foi avaliado de forma integral e singular, né? Porque não tem como se tratar a mortalidade infantil como um todo, em cada unidade tem que fazer a mesma atuação, não, ela tem que ser vista de forma singular ou seja, uma atividade simultânea. Então, nós fizemos o levantamento de dados e agora a gente está trabalhando como forma de ação usando as estratégias de saúde, de educação permanente, né, que trazer informações para a equipe de saúde, aprimorando, estimulando, fazendo troca de conhecimentos, nós, estudantes, com o serviço, né, que é de extrema importância, essa aliança, essa troca de experiência, e também não esquecendo do usuário, levando informação ao usuário, orientando o usuário. Um dos nossos focos também foi os agentes de saúde, que eles são fundamentais para que o nosso serviço ocorra, porque quando a gestante não procura o serviço, é o agente de saúde que chega até essa gestante, que passa orientação, a importância de descobrir a gestação logo no início, né? Então, muitas vezes o agente de saúde, em suas visitas, ele consegue ter essa sensibilidade, através de alguns sintomas e sinais, perceber e levar essa gestante até a unidade de saúde. A partir dessa pesquisa, então, todo esse levantamento que vocês vêm fazendo já há alguns anos, assim, o que vocês constataram durante a pesquisa, principalmente nessa região de abrangência do projeto Região Oeste? Sim, por exemplo, nós, na verdade, a gente já faz, no caso, já faço desde 2001 que a gente trabalha com a mortalidade infantil. Mas agora, no projeto, a gente pegou só de 2010, né? 2010, 11, 12, 13. Mas o que a gente detectou nessas investigações? A questão dos riscos, né? Que, na verdade, o que acontece hoje é gestante que não faz o pré-natal, partos prematuros, malformações congênitas. A gente tem um pouco de qualidade desse pré-natal, porque muitas vezes é oferecido e de repente a qualidade não é como se espera, né? Ou então ela começa tardiamente a fazer o pré-natal e daí acaba também tendo um problema nesse percurso de algum tipo de infecção, coisa parecida, e de repente ela acaba tendo um parto prematuro e esse prematuro muitas vezes vai a óbito. Os cuidados com o recém-nascido, a vulnerabilidade social em questão, que é lá naquela região tem bastante pessoas com vulnerabilidade social e acaba muitas vezes pai e mãe desempregados e acaba a criança também sofrendo as consequências, né? E o pré-natal a gente está estimulando durante essas ações a questão da busca ativa, a questão do pré-natal precoce, a questão dessa gestante fazer um acompanhamento regular, né, da gestação, porque os riscos, né, também muito baixo peso, porque as crianças acabam nascendo muito prematuras e muito baixo peso, acabam tendo que ir para a UTI. Hoje o cuidado dos serviços de saúde de UTI estão de qualidade, melhorou muito o serviço das UTIs. Em compensação, a gente vê que a procura pelo pré-natal, ainda tem muita gestante que esconde até mesmo do agente de saúde que está grávida e muitas vezes acaba ela não fazendo um pré-natal lá no final da gestação e alguns problemas como malformações, às vezes, ou então algum problema clínico que ela tenha e vem acarretar de repente no óbito desse bebê, né? A gente tem muito óbito também que tem ocorrido em relação à asfixia mecânica, que daí, na verdade, essa criança que aspira o leite, né, e tem uma asfixia e acaba aí chegando nos pronto atendimento em óbito. Então, esse trabalho que a gente faz da investigação é lei, a gente é obrigado a fazer esse tipo de investigação. Se vai na casa dessa mãe que perdeu esse bebê, claro que a gente dá um tempo para questões éticas, né, de um mês e meio, para poder ir na residência, e acaba fazendo a investigação desse óbito também na unidade de saúde, se ela fez o pré-natal, e o hospital. Hoje os hospitais têm os comitês de mortalidade, que é todo analisado, os óbitos, né, que ocorrem. E a gente tem aprendido junto
transmitindo junto para a equipe, e sabe que hoje o acadêmico ele tem uma visão crítica, né, das questões. Então, por exemplo, sempre o olhar desse acadêmico muitas vezes vai despertar ao profissional que está lá meio que acomodado, né, a melhorar, mudar o processo de trabalho, que eu acho que é super importante, né, a mudança de processo de trabalho, o acolhimento que é importante para essa gestante, né, e para a mãe que vai levando o bebê lá para uma sala de vacinas, né? Então, isso aí, todas as meninas que fazem a intervenção, a gente que faz a intervenção lá, são todas orientadas em relação à amamentação, que é uma coisa que todo mundo diz assim, é meio banal, todo mundo amamenta, mas não, a nossa é uma cobertura baixa de aleitamento materno. Tem 30 e poucos % só de crianças de 0 a 6 meses que são amamentadas. Então, elas estão ali para interferir nessas ações que vão melhorar as condições de vida dessas crianças e das gestantes para a gente ter uns bebês saudáveis, né? É isso que a gente quer. É um trabalho em conjunto, né, do Serviço da Saúde, que a Maria Lúcia é enfermeira da Secretaria de Saúde, e juntamente com os acadêmicos, né, aqui da enfermagem, e acredito que tenham outras participações também. Nós vamos fazer um breve intervalo e na volta nós continuamos então falando sobre o assunto de hoje, a mortalidade infantil. Já voltamos. Sonho. Esperança. Realização. Cuíca, promovendo inclusão social através da música, transformando sonhos em realidade. Pedrinho é uma criança especial, que enfrenta dificuldades diariamente. Para passar por tudo isso, conta com seus fiéis amiguinhos escudeiros, que o ajudam a vencer cada obstáculo. Sem eles, Pedrinho nunca conseguiria enfrentar o temível dragão, que impede que todos levem uma vida feliz no castelo. Para quem enfrenta um dragão por dia, uma mão amiga sempre é bem-vinda. Por isso, Pedrinho precisa da sua ajuda também. Contribua com a Escola Antônio Francisco Lisboa e transforme a vida de vários Pedrinhos. Eu vivo a noite do meu jeito. Se tem diversão, tô dentro. Eu gosto é do movimento, da vida, mas alcoolizada, eu não dirijo. Estamos de volta com o Saúde em Foco, hoje conversando sobre a mortalidade infantil. Bom, vocês iam nos falando sobre toda essa pesquisa que foi realizada no projeto. Eu gostaria de saber, então, agora como é que fica o trabalho de prevenção junto a essas comunidades, com o grupo que vocês trabalharam. Então, semanalmente, na realidade, uma vez por semana foi sugerido pela equipe de saúde, nós vamos até a unidade básica, onde ocorre o dia das consultas das gestantes, onde se encontram o maior número de gestantes, seriam na quarta-feira de manhã, onde a gente ia fazer as atuações. Lá era trabalhado com as gestantes sobre o pré-natal, a importância do pré-natal, a amamentação, posicionamento do bebê, né? A gente fez rodas de conversa, dando liberdade para a gestante chegar e sanar as suas dúvidas, né? Muitas vezes foram dadas rodas de conversa, onde todas poderiam perguntar ali, só que às vezes acaba dando uma certa insegurança, ou acho que a pergunta não é tão relevante, então a gente também dava uma liberdade muito grande para elas chegarem até nós. Na consulta de enfermagem também, a gente identificava algum problema ou alguma coisa, a gente já chegava na gestante, já conversava. Também nós atuamos com a equipe de saúde, tá? Motivando eles, né? Levando novas informações, trocas de experiências, né? Porque a gente chega bem quentinha lá no serviço de saúde, eles já
também nos passam como que é o trabalho deles e como que a gente poderia atuar, né? Antes da gente fazer o nosso cronograma de atuação, nós reconhecemos a unidade, né? Porque a gente ia ser inserido no serviço deles, então a gente precisava reconhecer o dia a dia deles. Feito isso, a gente se sentou com a enfermeira, nos reunimos e vimos as possibilidades de trabalho, né? Mas assim, as principais foram as gestantes, né? Tanto com a equipe, motivando e levando mais informações a elas. A gente fez distribuição de material sobre amamentação, sobre alimentação, que é muito importante da gestante, né? Porque muitas vezes eles todo acabam... cuidado, né? Todo cuidado, tem aquelas muitos tabus, né? Em relação... Utilização de vídeos, né? Utilização de vídeos. Exatamente. E um fator bem importante também é o trabalho com agente de saúde. Porque, na verdade, o agente de saúde é um vetor de informação, né? Então, ele faz todo aquele trabalho, mas ele também precisa ser estimulado, porque às vezes ele está tão rotineiramente fazendo aquelas visitas domiciliares e daí na unidade ele não faz muito aquele papel, ou seja, de chamar a gestante, trazer a gestante, né, acompanhar, né, a gestante até a unidade, porque às vezes é tão difícil de conscientizar essas mães a fim, né, fazer o pré-natal. Justamente eu ia questionar você sobre essa aceitação da gestante. Como é que foi esse trabalho direto com as futuras mamães? Elas aceitaram bem essa inclusão dos alunos, né, neste contexto de orientação? Pôde perceber que as gestantes que estavam gestando o primeiro filho, elas eram muito mais receptivas. Elas tinham muito mais sede de respostas, assim. As mães que já haviam tido outros filhos pareciam que elas... eu já sei como que funciona, mas mesmo assim a gente ia atrás dessa mãe, porque as coisas mudam. Nós trabalhamos muito com a autonomia da mulher, né? Porque a gestação é ela que é pioneira da gestação, né? A gestação é dela, ela e o feto, é um momento único. Tanto no parto, nós orientamos muito quanto os direitos da gestante, né? O direito do acompanhante na sala de parto, para ela ficar mais tranquila. Também orientamos que esse acompanhante deveria estar aderido nas consultas durante o pré-natal, até para ele ficar a par da situação. Então, foi um trabalho bem, bem legal. E houve uma aceitação muito grande das gestantes. Quanto ao serviço de saúde, às vezes a gente percebeu algum certo Uma resistência, talvez, quanto ao nosso serviço lá. Mas aí nós sentamos, conversamos, criamos um vínculo com a equipe. Após o convívio, né? Exatamente. Porque a gente pensa que a gente tem que criar o vínculo com a gestante, mas a gente esquece às vezes que a gente tem que criar o vínculo com o serviço de saúde também. Mas depois acabou dando tudo certo, conseguimos fazer um trabalho bem importante e esperamos conseguir contribuir com a redução da mortalidade na região. E uma coisa desacomoda um pouco, porque, por exemplo, o profissional já está um pouco acomodado, fazendo sempre as mesmas rotinas, então sempre o acadêmico, que nem eu digo, o estudante, ele sempre desperta, né, ao profissional uma certa ele fica pensando, eles mais trabalham para mim, ou coisa parecida. Mas não, aos poucos, que nem diz a Flaviana, a gente vai conquistando, primeiro a gente usou uma técnica de se aproximar primeiro dos profissionais para depois entrar nas ações em si, né? E a gente também tem outras coisas pela frente ainda, porque a gente tem uma estratégia que a gente tem que trabalhar ainda, né, agora, até o fim do ano, e a gente espera realmente que a gente consiga, e eu acho assim, que o PET, ele vem despertar realmente e integrar o ensino e o serviço e fazer com que as pessoas realmente se desacomodem, porque unir os dois trabalhos, né? E o aluno também, ele contribui um monte. Só que nem eu disse, o processo de trabalho que nós vamos trabalhar agora é com estratégia saúde da família, que é um processo de trabalho diferente da unidade básica, que a unidade básica atende toda a livre demanda. Por exemplo, naquela região que a gente está trabalhando ali, eles têm que atender toda aquela região, vamos dizer. Quem chegar lá, eles não podem mandar ninguém embora, eles têm que atender. Agora, já a estratégia saúde da família, ela tem uma área descrita que atende aquele número de pessoas, são cadastradas essas pessoas, e essas pessoas elas têm que
vamos dizer assim, dar conta da assistência para aquela população adscrita. E é um trabalho mais corpo a corpo, digamos, Sim, né? Porque é a totalmente. questão da visita, né? Exatamente. Aquele aquela atenção maior com o paciente que tu está visitando. Com certeza. Flaviana, tu como estudante, assim, a equipe é formada só pela área da enfermagem? Tem estudantes aqui do Centro Universitário Franciscano de outros cursos nesse projeto especificamente? No nosso projeto tinha uma acadêmica de biomedicina, mas a maioria eram acadêmicas de enfermagem. Nós tínhamos mais 2 acadêmicas de enfermagem. Mas são conhecimentos enriquecedores, né? Porque na biomedicina ela trabalhava muito na parte de exames, muitas dúvidas que eu tinha, ela conseguia me contribuir. Esse olhar interdisciplinar que nos gera o PET é essencial. Porque hoje em dia não se pensa mais em saúde, só um profissional atuando de forma única, né? Muito pelo contrário, é um conjunto de profissionais, né? Discutindo e estudando o mesmo assunto. Assim que a gente vai conseguir dar um retorno à sociedade bem melhor e com muito mais eficácia. Na verdade, a Unifra tem feito um papel bem importante em relação à região oeste, né? Que é uma região que, na verdade, a gente diz assim, é a Unifra que atua, né? Mas o PET, ele está conseguindo fazer com que a Casa de Saúde, por exemplo, a instituição hospital, a Secretaria da Saúde e o ensino, né? Então, quer dizer, é uma troca muito importante que enriquece. A gente tem nos encontros, a gente tem visto, assim, o quanto é enriquecedor a transmissão de uma coisa que um está fazendo e o outro está fazendo para um bem comum, né? Então, é muito bom esse trabalho e cada vez eu acho que a gente vai conseguir fazer coisas melhores, assim, porque o PET, ele é um meio da gente manter atualizada a questão do ensino, né? E cobrando a questão do serviço de qualidade, né? Justamente, indiretamente. Tu falaste, Lúcia, da questão do comodismo, que muitas vezes os profissionais, né, estão há anos ali naquela unidade, trabalhando sempre com a mesma coisa. Vício, né? Então, com a chegada dos alunos, né, um Impacta. trabalho mais de frente junto movimenta, né, o ambiente. Desacomoda, né? Na verdade, também a Secretaria da Saúde também está num outro foco, está tentando, fazendo mudanças, né? Mudando o processo de trabalho. Então, eu acho que a união das universidades junto com serviços de saúde só tem a população a ganhar, né? E é uma coisa que a gente tem que ir corrigindo aos poucos e tentar melhorar cada vez mais a qualidade das ações prestadas, né? E a prevenção, eu acho que a gente tem que trabalhar muito com a prevenção. Tem doenças muito antigas que estão voltando, né? E que a gente tem que prevenir, tem que fazer com que a população fique alerta, né, na questão da prevenção, tanto a gestante como as crianças, como até o idoso, né, que é às vezes o idoso é que muitas vezes acompanha essas crianças, que é o que fica em casa com essas crianças para as mães trabalharem, né. Sim, então é o avô, né. Então eu digo eu sempre coloco que para trabalhar com a questão da amamentação, às vezes a gente tem que trabalhar com o avô, com a avó, porque a avó também é uma pessoa importante que vai estimular a questão do aleitamento materno, né? Nessa questão da mortalidade infantil durante a pesquisa, vocês levantaram assim números significantes no sentido assim de faixa etária que acontece essas mortalidades? É logo o nascimento, depois? Vocês conseguiram retirar um número assim nessa pesquisa sobre isso? Sim, por exemplo, a mortalidade infantil no município de Santa Maria é basicamente a neonatal precoce, ou seja, até o 7º dia de vida, né? E então, aonde que está a falha? Geralmente está a falha no pré-natal, né? A questão de doenças maternas, né? Que podem causar esse parto prematuro e acaba a criança ficando na UTI ou internada essa semana de vida e acaba indo a óbito, né? E a questão também das malformações, a gente tem visto muito. Até uma época a gente começou a investigar a questão desse óbito ser causado por alguma forma da mãe estar provocando um abortamento, porque a gente também trabalha com o óbito fetal, né, antes da criança nascer. Mas em específico do projeto, a gente detectou que os óbitos mais frequentes no período
neonatal bem precoce, né? É justamente esse trabalho de Parto prevenção prematuro, que vocês comentaram, né, que vem fazendo os encontros, trabalhando com a comunidade, é justamente importante para prevenir Sim. essas questões. Eu gostaria de agradecer a presença de vocês, né, de trazer um pouquinho aqui para nós como está o andamento do trabalho. Sim. Então, sempre quando tiverem novidades, o Saúde em Foco está de portas abertas para receber o pessoal da saúde que faz um trabalho junto com as comunidades, né, tão legal para Santa Maria e região. Então, o Saúde em Foco fica por aqui. Para rever a programação da TV Unifra, acesse o canal Unifra Online no YouTube. Até a próxima semana. Tchau!